Graça e paz, meus amados irmãos, bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações quando postarmos vídeos novos. Dê o seu like, isso ajuda o nosso canal a crescer. Se você tiver alguma sugestão para melhorarmos o nosso trabalho, coloque seu comentário. Entre no nosso canal do Telegram, Escola de Profetas Unção Sem Limites. O link está na descrição. E compartilhe este vídeo para alcançarmos mais pessoas. Nesta aula eu vou falar sobre o dom da operação de maravilhas ou operação de milagres. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10 diz: "A outro é dado a operação de milagres." Antes de falar do dom de operação de milagres, quero lhe fazer uma pergunta. Qual é o melhor dom? Você acha que entre os dons espirituais existe um que é melhor do que o outro? Às vezes as pessoas ficam confusas a respeito de qual seria o melhor dom, mas eu quero lhe falar algo. Por exemplo, a palavra da sabedoria, que nós consideramos como a revelação divina do plano e do propósito de Deus, é um dos maiores dons do Espírito Santo. Mas se uma pessoa estiver doente, ela não precisaria da manifestação daquela palavra de sabedoria. Ela precisaria da manifestação dos dons de curar. Ou seja, naquela circunstância específica, o melhor dom seria os dons de curar, e não a palavra de sabedoria. Portanto, a partir desta visão, não existe um melhor dom, mas existe um dom necessário para atuar em uma circunstância e situação específica. Nesse sentido, o melhor dom seria aquele que é necessário naquele momento. Existem momentos que o melhor dom, ou o dom mais necessário, será a palavra de conhecimento. Em outros momentos, será a palavra de sabedoria. Em outros momentos, os dons de curar. Por isso, o melhor dom é o necessário naquela circunstância específica. Portanto, não fique achando que pessoas têm dons melhores do que o seu. O dom a qual Deus te deu é o dom a qual Deus vai te usar em situações e contextos específicos. Assim como o dom a qual Deus a outra pessoa ele vai usar em situações e em contextos específicos. Porque os dons foram dados ao corpo. E o corpo é a igreja. Paulo não está falando a um membro, Paulo está falando a uma igreja, ao corpo de Cristo. Nessa reflexão, podemos pensar o seguinte: muitas vezes procuramos ser mestres dos 7 instrumentos, sem dominar nenhum deles. Espiritualmente falando, seria como se nós desejássemos todos os dons, mas não dominássemos nenhum deles plenamente. Por isso, você não precisa se preocupar em ter todos os dons e dominar todos os dons, mas se preocupar em ter os dons a qual Deus estabeleceu para o seu ministério. Se os dons aos quais Deus estabeleceu para o seu ministério são 2 ou 3, então aperfeiçoe nesses 2 ou 3 dons. Então você dominará a sua área e será bom naquilo que você faz. Fará com excelência. Por isso Paulo disse: nem todo corpo é olho, nem todo corpo é ouvido, nem todo corpo é mão, porque Deus estabeleceu cada membro com a sua função. Se preocupe com a sua função e com os dons a qual Deus lhe concedeu. O que são operações de milagres? Um milagre pode ser definido como a intervenção sobrenatural de Deus no decurso normal da natureza. Quando a operação de milagres está em manifestação, há uma intervenção divina do decurso normal da natureza. Um exemplo seria 2 Reis 2,14, quando o profeta toca com a sua capa no rio Jordão e o rio se abre. Isto é um milagre, porque é uma intervenção no decurso normal da natureza. Outro exemplo de milagre está em João, capítulo 2, versículos 7 a 11, quando Jesus transforma água em vinho. No Antigo Testamento nós vemos várias operações de milagres, principalmente através dos profetas. Essas operações de milagres foi usada muitas vezes para o livramento milagroso do povo de Deus.
Por exemplo, Moisés, no Egito, operou vários milagres perante Faraó, conhecidos como as 10 pragas, ou os 10 sinais que Deus operou no Egito para tirar o povo da escravidão. Após sair do Egito, Moisés continuou operando milagres. Quando eles se aproximaram do mar e Faraó estava atrás perseguindo, Deus disse para Moisés pegar a sua vara e tocar no mar. Ao fazer, o mar se abriu e eles passaram em seco. Isso foi mais um milagre operado por Deus através das mãos de Moisés. Foi uma intervenção divina no decurso normal da natureza. Outro exemplo de operação de milagres nós encontramos na vida do profeta Elias. O dom da operação de milagres também era usado no Antigo Testamento para cuidar dos necessitados. Foi uma operação de milagres quando a botija de azeite da viúva não se esgotou, mas continuou fluindo como uma fonte de azeite até ela encher todas as vasilhas que tinha, e ainda a botija continuava cheia de azeite. 1 Reis 17, versículo 8 ao 16. Outros profetas também no Antigo Testamento operaram milagres, como Eliseu. Nós também vemos o dom da operação de milagres no Novo Testamento. Além do que eu disse sobre a transformação da água em vinho, muitos outros milagres aconteceram no Novo Testamento. O próprio Jesus, quando multiplicou os pães, a operação de milagres no Novo Testamento é algo que se tornou comum através da vida dos discípulos de Jesus. No Novo Testamento, a operação de milagres também é usada para confirmar a palavra pregada. Quando Paulo estava pregando em Chipre, Elimas, o mágico, opunha-se a ele. Elimas foi ferido com cegueira por algum tempo, mediante o poder de Deus na manifestação do dom da operação de milagres. Foi um sinal sobrenatural para as outras pessoas por perto. Atos 13, versículo 4 ao 12. A operação de milagres era algo comum. Em Atos 5,12 diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Os apóstolos tinham o dom de milagres em seu ministério como algo comum. Outro exemplo do dom da operação de milagres é relatado em Atos 8. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. A palavra sinais também é traduzida por milagres. Em Atos 6, 8 também vemos Estevão, onde o texto diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Em Atos 15, 12 lemos: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Atos 19, 11 diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. A palavra sinais em Atos 6, 8 e milagres em Atos 19, 11 é a mesma palavra grega, dunamis, que significa atos de poder, ou obras poderosas e maravilhosas. A operação de milagres é uma manifestação muito importante do Espírito. É o grande poder de Deus que flui através de uma pessoa. Podemos dizer que quando esse dom está em manifestação através de um crente, este participa do mesmo poder de Deus que estava em manifestação quando Deus criou o mundo. Deus certamente operou um milagre quando ele falou e a terra e o mundo vieram a existir. Quando o Senhor permite que uma pessoa fale uma palavra mediante o poder do Espírito Santo e um milagre ocorre, é que o mesmo Deus que criou o mundo está permitindo que uma parte da sua onipotência seja manifestada através daquela pessoa. Pela operação de milagres, uma nação foi invadida por pragas a fim de garantir o livramento do povo de Deus e dar a ele toda a glória. Êxodo 7, 12. Pela operação de milagres, a sombra lançada pelo sol recuou 10 graus no relógio do sol, como sinal que o rei Ezequias viveria e não morreria. Isaías 38. Mediante a operação de milagres, uma vara que foi lançada em terra transformou-se de modo repentino e assombroso, milagrosamente em serpente. Êxodo 7, 10. Mediante a operação de milagres, o fogo desceu do céu e consumiu um sacrifício, bem como o altar sobre o qual o sacrifício for oferecido. 1 Reis 18, 38. Mediante a operação de milagres, um profeta até mesmo causou trovões com granizo. Êxodo 9, 23.
Pela operação de milagres, através de Sansão, até mesmo leões foram vencidos e mortos. O tipo de fé para receber um milagre está além da fé comum que cada crente possui, conforme Romanos 12:3. Pela operação de milagres, os pães foram multiplicados. Pela operação de milagres, a força violenta de uma tempestade foi aquietada. Pela operação de milagres, uma multidão de peixes encheu a rede dos discípulos quando a lançaram segundo as instruções de Jesus. Pela operação de milagres, a botija de azeite da viúva transformou-se em fonte de azeite e forneceu sustento para ela e o filho dela. O dom da operação de milagres é para nós hoje. Paulo diz em 1 Coríntios 12:31, procurai com zelo os melhores dons. Se nós, como igreja, não temos os dons espirituais, é porque não estamos procurando e desejando conforme deveríamos. Estou convicto de que, à medida que procuramos os dons espirituais e os desejamos com zelo, eles se manifestarão mais do que nunca. Mas não acontecerá assim se apenas ficarmos sentados falando a respeito. Deus mandou procurar e desejar os dons espirituais. Se alguém realmente deseja uma coisa, ele vai envidar forças nesse sentido, a fim de ver acontecer aquilo que deseja. A palavra traduzida por procurar significa desejar fortemente. Em outras palavras, Paulo mandou desejar fortemente os dons espirituais. Quero encorajar você, como crente, a começar a orar para a plenitude dos dons do Espírito Santo passar a manifestar-se em sua vida. E você não pode proferir essa oração apenas uma vez e desistir, mas deve orar constantemente sobre os dons espirituais. Ore diariamente ao Senhor. Busque e você encontrará. Bata e a porta se abrirá. Deus quer que esse dom da operação de milagres tenha mais destaque, pois seriam explosões de onipotência que serviriam como sinal para os incrédulos e como uma poderosa demonstração de poder de Deus diante de todas as pessoas. Busque os dons espirituais. Como disse Paulo, procurai com zelo os dons espirituais.